Numa era distante, houve um homem cujo nome ecoou como o trovão através dos séculos. Um homem que ousou desafiar os ventos furiosos da luxúria e da indulgência. Esse homem, conhecido como Marcos Aurélio, ousou trilhar o caminho da virtude, em busca dos princípios estoicos que iluminariam sua jornada. Enquanto inúmeros imperadores romanos se perdiam nas sombras de prazeres efêmeros, entregando-se a orgias de vinho e espetáculos sanguinários nas arenas do Coliseu, Marcos Aurélio permanecia inabalável. Sua alma não se deixava seduzir pelas tentações que assombravam seu império, pois ele ansiava por algo mais nobre, algo que transcenderia os limites terrenos. Com a chama da determinação ardendo em seu peito, Marcos Aurélio ansiava por abraçar a missão imposta a ele pela inexorável fortuna. Servir à humanidade com devoção inabalável. Sua alma estava entrelaçada com o propósito supremo que a vida lhe conferira. Entretanto, para cumprir este nobre desígnio, ele compreendeu que era essencial despojar-se das trivialidades que sombreavam sua jornada. Desprendeu-se das quinquilharias que não mereciam sua reverência, das banalidades que não eram dignas de sua atenção. Pois em sua sabedoria, reconheceu que dentre as miríades de distrações que seduzem os mortais, apenas um punhado era digno de ser exaltado. Em meio às profundezas do estoicismo, surge a distinção sagrada entre o que podemos dominar e o que escapa ao nosso domínio. Essa divina separação, eloquente e nítida como as palavras gravadas no manual de Epicteto, revela que a grande maioria das coisas, se não todas, que estão além do alcance de nossas próprias ações, não se curvam ao nosso comando. Assim questionamos: devemos então renar o mundo que nos cerca? Não, a resposta ressoa como um trovão nas colinas do pensamento estoico. Não é a renúncia que se almeja, mas a clareza inabalável. Pois os estoicos, em sua sabedoria profunda, erguem-se como sentinelas da realidade, conscientes da fragilidade de sua influência sobre esses domínios intransponíveis. Ao fazê-lo, libertam-se do fardo desnecessário que o mundo tenta impor sobre suas almas inquebráveis. Quando a vida, impiedosa e ardilosa, nos fere com suas garras afiadas, muitas vezes é um sinal de que nossa paixão se estendeu para além dos limites do nosso domínio. Nessa traição, permitimos que as forças invisíveis nos manipulem como marionetes, nossas cordas de destino puxadas por mãos invisíveis. Contudo, no ápice da epifania, reconhecemos que a culpa não reside nos bonecos manipulados, mas sim em nossa conivência. Pois, com um coração estoico, percebemos que quando cessamos de nutrir essas paixões desenfreadas, elas se tornam espectros impotentes. E assim nós, como titãs de serenidade, alcançamos a quietude que há muito ansiamos, libertando-nos das garras da influência externa. Marcos Aurélio, o imperador sereno, ergueu um escudo intransponível contra as tormentas que rugevam além de seu controle. Com essa armadura de fortaleza, ele enfrentou as encruzilhadas de seu reinado com a sabedoria dos deuses e a coragem de um herói lendário. Seu olhar se fixava na divina missão que acreditava ter sido confiada por entidades superiores. Nas palavras sábias de Epicteto, encontramos a chave para a liberdade, a invulnerabilidade perante as forças externas. Para alguns, este é o caminho que os guia em direção a metas grandiosas e transcendentes. Para outros, é a trilha iluminada que conduz à serenidade e à alegria em meio às agruras da vida. Assim, cada alma escolhe seu próprio caminho na busca de uma existência repleta de significado e livre das amarras do caos. Em tempos de tormenta, quando a vida lança suas lanças flamejantes, é chegado o momento de discernir com sabedoria onde dirigir nossos olhos e pensamentos. Nesta jornada épica, adentramos a filosofia do grandioso Marcos Aurélio, desvendando os segredos para desvincular-nos das correntes que nos atam a preocupações vãs. Em suas meditações atemporais, o imperador romano ergue uma muralha de sabedoria que separa o presente, o passado e o futuro. Nestas três esferas, ele sussurra verdades profundas sobre os equívocos que cometemos ao nos deixar aprisionar, ao nos apegar às sombras passageiras que não merecem nossa devoção. Neste vídeo, sob a égide da clareza e da estrutura, exploramos essas três categorias. Começamos pelo futuro, onde, como o sábio Sêneca proclamou, sofremos mais nas teias da imaginação do que nas garras da realidade. Quando o futuro se insinua no horizonte, nossas mentes descontroladas dançam em um frenesi de cenários que se desdobram em nossa mente como folhas ao vento. Iludidos,
antecipamos 1000 tormentos que raramente se materializam, gerando nosso sofrimento em uma espiral desenfreada de incerteza. Assim, somos compelidos a imaginar soluções para desafios que, talvez, nunca se concretizem, enquanto a sombra do desconhecido paira sobre nós. A verdade majestosa e indomável é que nosso sofrimento encontra raiz na ilusão, na falsa narrativa que tecemos sobre um futuro que está além de nossos domínios. Portanto, em nossa busca pela serenidade, devemos aprender a domar essa imaginação selvagem e a abraçar o presente com a força de titãs. Em nossa jornada, em meio ao tecido do destino, o que frequentemente testemunhamos é a dança imprevisível dos acontecimentos, uma sinfonia cujas notas escapam à nossa previsão. Às vezes, somos agraciados com inesperadas bênçãos, enquanto em outros momentos, as sombras imprevistas descem sobre nós, lançando-nos em um abismo de incerteza. Poderíamos passar anos nos preparando para uma aposentadoria tranquila, apenas para que a tempestade da adversidade nos impeça de desfrutar dos anos dourados. Um diagnóstico sombrio como o eco de um trovão pode nos lembrar da efemeridade da vida, dando-nos apenas escassos momentos para contemplar o abismo. A incerteza do amanhã, como uma espada de Damocles, paira sobre nossas mentes, atormentando-nos com seus e se. E, no entanto, neste turbilhão de possibilidades, devemos lembrar que o futuro, um horizonte incerto e fugaz, só encontra abrigo em nossos pensamentos. A antecipação é uma dança frenética em nossas mentes, e enquanto não se manifesta no presente, está além de nosso alcance. Assim como o tempestuoso câncer que sussurra a mortalidade, nada nos impede de abraçar o presente com fervor. Ergamos nossas cabeças, independentemente dos desafios que enfrentamos, sejam eles titânicos ou diminutos. Vestindo nossas melhores vestes, calçando os sapatos da resolução, marchemos com determinação. Cada segundo de vida merece ser vivido com intensidade, tornando-se memórias gravadas no livro eterno de nossa existência, mesmo após atravessarmos as sombras da mortalidade. Nas palavras imortais de Marcos Aurélio, ele proclamou que não é o fardo do amanhã que pesa sobre nossos ombros, mas sim o do presente, um presente que muitas vezes nós mesmos forjamos em aço ardente. Não é o futuro que nos trespassa com suas lanças afiadas, mas sim nossa própria interpretação do que está por vir, tal como a agonia que aflige a alma em seu seio. Pois, de maneira paradoxal, a angústia do porvir se desenrola no presente, enlaçando-nos em suas correntes invisíveis. O futuro, quando finalmente o encontramos, já é o presente, uma realidade que transcende nossa visão. A miséria do que está por vir nasce de nossa preocupação atual, deste instante fugaz em que permitimos que as sombras do amanhã obscureçam o brilho do dia presente. Quando nos permitimos ser consumidos pelas sombras do futuro, a vida se torna um fardo insuportável, pois nossa imaginação tece pesadelos que ditam o compasso de nosso presente. Mas o que nos diz o sábio Marcos Aurélio sobre essa ansiedade em relação ao amanhã? Ele nos revela com a clareza de um oráculo: nunca deixe o futuro perturbar você. Você o enfrentará se necessário, com as mesmas armas da razão que hoje o armam contra o presente. Com essas palavras, ele proclama que se dominamos o presente, somos armados com a fortaleza necessária para encarar o que está por vir. Ele nos exorta a não nos afogarmos em visões sombrias do que ainda não é, mas a enfrentar a realidade presente com coragem e resolução. Quando se fixava no presente, o imperador percebia que sua força interior era suficiente para enfrentar o que quer que o futuro reservasse. Essa postura ressoa com o espírito do amor fati, o amor pelo destino, porém enriquecido com a crença inabalável de que somos capazes de superar qualquer desafio que o universo nos coloque à frente. O passado, como as areias do tempo que escorrem incontroláveis, foi lembrado por Marcos Aurélio como um domínio intangível, onde nossos passos não têm eco. Assim como o futuro, o ontem é uma terra que não pode ser cultivada novamente, a menos que desbravemos as sendas da máquina do tempo. Um feito digno de deuses. O imperador sábio nos recorda: lembre-se de que o homem vive apenas no presente, neste instante fugaz. Todo o resto de sua vida é passado e se foi ou ainda não foi revelado. A vida do homem, apesar de sua brevidade, encontra-se encapsulada no presente, um espaço estreito onde nossos passos ecoam com intensidade. No entanto, frequentemente, perdemos a visão do presente,
distraídos por horizontes que não podem ser alcançados, como o futuro e o passado. Marcos Aurélio não nega o valor do passado, pois reconhece que suas pegadas ainda ressoam no presente e que as lições do ontem podem iluminar nosso caminho hoje. Contudo, ele nos adverte de que o passado, uma realidade que já se desvaneceu, é indiferente ao presente. Não é que o passado seja inútil, mas sim inacessível, um amontoado de lembranças embaralhadas, um quebra-cabeça do qual temos peças limitadas para decifrar sua narrativa. Confiamos em lembranças moldadas por perspectivas pessoais, fragmentos coloridos de nós mesmos e vislumbres desfocados do olhar alheio. Assim, o passado não é apenas inacessível, mas a própria lembrança é um espelho embaçado, refletindo a realidade com imprecisão. No entanto, mesmo cientes de nossas limitações, persistimos em dar vida aos espectros do ontem, como atores em uma tragédia interminável, repetindo os lamentos que ecoam em nossas almas. Alguns, enganados pela ilusão, acreditam que, ao pensar no passado, podem de alguma forma reescrever a história, mas essa é uma miragem que nos escapa como a areia do deserto. O passado é um navio que já zarpou, e nossos pensamentos são velas vazias que jamais o trarão de volta. Eu queria poder ter feito isso de forma diferente. Suspiram muitos, ansiando pelo impossível. No entanto, esses desejos são como pétalas levadas pelo vento, pois evocam anseios que não podem ser realizados. Mas, seguindo os passos do imperador sábio, direcionemos nossas mentes para a verdadeira esfera de influência. Nossa reação aos eventos do passado. Pois embora não possamos domar os acontecimentos pretéritos, podemos moldar a forma como nos erguemos diante deles, como almas resilientes e inquebráveis, prontas para enfrentar o que quer que a história nos tenha legado. No intricado teatro da vida, podemos inicialmente enxergar o passado como uma coleção de infortúnios, uma colcha de retalhos onde muitos tiveram uma infância tumultuada, viram amizades desmoronarem ou testemunharam impérios comerciais ruírem sob o peso de suas próprias ambições. Contudo, sob a tutela de Marcos Aurélio, descobrimos que a natureza dos eventos passados é de menos importância do que nossa resposta a eles. Ele proclama com autoridade: é infortúnio que isso tenha acontecido, não é fortuna que isso tenha acontecido, e eu tenha permanecido ileso por isso, não arrasado pelo presente nem assustado com o futuro. Nossa jornada está repleta de adversidades que poderiam ter acometido qualquer um, mas nem todos emergiriam ilesos como ele. Então, por que rotular o primeiro como infortúnio e não o segundo como uma bênção? Será lícito chamar de infortúnio algo que não viola a essência humana, ou pensar que algo que não desafia a vontade da natureza possa ser considerado uma violação? O imperador nos desafia a refletir sobre a verdadeira natureza da vontade da natureza. O que impede um indivíduo de agir com justiça, generosidade, autocontrole, sanidade, prudência, honestidade, humildade e franqueza, as virtudes que permitem a realização da natureza humana em todo o seu esplendor? A resposta está nas mãos de cada um, na escolha de abraçar o caminho da virtude ou permanecer na sombra do infortúnio, para que cada alma, como um diamante bruto, revele a sua verdadeira natureza. De maneira intrigante, Marcos Aurélio não renega inteiramente o valor do passado, pois ele reconhece que há sabedoria a ser extraída das páginas amareladas de nossa história. Ao observar o ciclo eterno de eventos, como a maré que avança e recua, ele nos orienta a extrair lições que iluminarão nosso caminho rumo ao porvir. Com eloquência, ele ressalta que o presente é o nosso campo de batalha, o terreno estreito que nos é acessível. A partir dele, ousamos lançar nosso olhar sobre o abismo do passado, com suas glórias e lamentos, bem como na escuridão impenetrável do futuro, onde segredos e incertezas permanecem ocultos. Assim, o imperador sábio nos instiga a concentrar nossos esforços naquilo que repousa sob nosso controle supremo, o instante presente, onde nossas ações moldam o destino. Mas mesmo quando despejamos o fardo do passado e reduzimos nossas ansiedades em relação ao futuro, continuamos a nos afligir com trivialidades que não merecem a honra de nossa preocupação. No turbilhão da existência, as marés inconstantes do momento presente muitas vezes nos roubam a serenidade. Quando as peças do quebra-cabeça da vida não se encaixam conforme nossos desejos, a ira, a tristeza e a melancolia ameaçam tomar conta de nossos corações. Contudo,
Sob a tutela de Marcos Aurélio, compreendemos que ceder a perturbações emocionais diante do que se desenrola diante de nós é vão, pois o mundo que se desdobra à nossa volta não está sob nosso comando, mas a forma como reagimos a ele é uma joia preciosa de nossa soberania. Frequentemente nos sentimos desalojados pela realidade, quando ela se desdobra desafiando nossas vontades. Nossa insatisfação é como a tempestade que se ergue no horizonte. Contudo, o sábio nos ensina a não lutar contra o que é imposto, pois resistir é como chutar contra os porcos que, alheios à sua sorte, são sacrificados. Tal luta é inútil, pois não podemos mudar o curso do rio do futuro. Não podemos evitar as guerras que rugem, os desastres naturais que assombram ou o inevitável envelhecimento de nossos corpos. O mundo é indiferente a nossos desejos, e a atração que sentimos por outros não é garantia de reciprocidade. Nas palavras do sábio imperador, encontramos a chama da aceitação, um farol que nos guia para abraçar o presente, independentemente de suas vicissitudes. Pois, em nossa reação ao mundo que se desdobra, encontramos o santuário de nossa verdadeira liberdade. Na vastidão da existência, não podemos presumir que todos os filhos da humanidade partilham as mesmas sendas, pois tal noção é uma quimera inatingível. Com frequência, sucumbimos à fúria quando nossos desejos não encontram satisfazimento, ou à tristeza quando nos deparamos com aquilo que repudiamos. Assim, o presente se transforma em uma câmara de tormentos, onde somos atormentados, à mercê do futuro, ou, inversamente, escravizados pelo passado. Com frequência nos apegamos apegados ao momento presente, temendo perder o que possuímos, e assim, permitimos que o futuro dite as regras de nossas vidas. Contudo, com nossa atenção fragmentada em todos os cantos do mundo, muitas vezes deixamos escapar o que verdadeiramente repousa sob nosso controle. Nossas escolhas, nossas ações e nossas convicções. Marcos Aurélio, enxergando na lei da natureza a suprema mestra, conclama-nos a aceitar os desígnios da vida, a abraçar as vicissitudes como aliadas e a concentrar nossos esforços em enfrentá-las, em vez de desperdiçar nossa energia em descontentamentos e apego às circunstâncias. Como ele escreve no 7º livro de suas Meditações, devemos direcionar nosso foco para o que temos, em vez de lamentar o que nos falta. Devemos examinar com discernimento o quanto valorizamos as bênçãos que já possuímos, pois assim evitamos o risco de superestimá-las a ponto de sofrermos por sua eventual perda. Aceitar as circunstâncias pode ser uma proeza desafiadora, principalmente quando a vida nos agracia com uma sucessão de limões amargos. No entanto, para Marcos Aurélio, a adversidade e os desafios não são desculpas para nos entregarmos à autocomiseração. Pelo contrário, são oportunidades para exercer a virtude e aplicar a filosofia estoica em nossa existência. A arte de viver não se resume à grandiosidade efêmera de nossas circunstâncias exteriores, que são efêmeras, frágeis e inconstantes. Ela se traduz na maneira como encaramos os desígnios do destino que encontramos em nosso caminho. É a isso que devemos nos apegar com fervor e resolução. Agarre-se a esta verdade como um guerreiro que empunha a espada da resolução, pois é um farol na escuridão que nos envolve. Dedique-se, com todas as forças de sua alma, a viver o hoje, a escrever sua história com a tinta do presente, independentemente das vicissitudes que a vida lhe tenha lançado, seja elas físicas, emocionais ou financeiras. Dê início à mudança a partir daquilo que repousa sob seu controle, por menor que seja, e tome o primeiro passo com coragem. Não desvie o olhar para os outros, nem permita que o futuro ou o passado roubem a luz de seu presente. Em vez disso, concentre-se no horizonte que se desenha diante de você e comece, com determinação inquebrável. Desejo, com toda a intensidade de meu ser, que você alcance as recompensas positivas que almeja para a sua vida. Lembre-se, a chama da motivação pode se apagar em momentos de fraqueza, mas seja como a estrela que brilha no céu noturno, persista e permaneça firme em sua jornada, em tudo o que empreender. Pois é na constância que a grandeza se forja, e é na persistência que os feitos extraordinários se tornam realidade. Agradeço profundamente por sua inabalável dedicação, por haver navegado pelas águas desta jornada até este ponto. Não deixe de oferecer seu apoio, como um guerreiro ergue seu estandarte, deixando seu apreço com um curtir, e se ainda não o fez, inscrevendo-se neste sagrado recinto.
Pois, se este conteúdo encontrou eco em sua alma, deixo diante de você 2 tesouros adicionais. Vídeos que podem igualmente enriquecer sua busca e assim continuarmos a trilhar juntos nessa caminhada em direção à sabedoria. Até o próximo encontro, nobre buscador do conhecimento.